Nesse vídeo eu queria poder falar de um tema em específico que é sobre o porquê de você gostar tanto de assistir um anime shonen, no caso aqueles animes de luta, e também do porquê desse tipo de anime ser tão famoso atualmente, porque agora se a gente pensar em algum anime, a gente já pensa logo na cabeça um Bleach, um Hunter x Hunter ou até um Jujutsu Kaisen, apesar que eu não sou muito fã de Jujutsu. Mas antes de qualquer coisa, eu já peço pra você que tá vendo esse vídeo, curtir, que isso vai me ajudar, e se você gosta de anime, então se inscreve que eu trago mais vídeos só sobre eles aqui. Então, quem aqui não gosta de assistir um shonen? Eu tenho certeza que você tem algum anime / mangá que você assiste ou lê. Bem, no meu caso, acredite se quiser, eu só assisto 5 shonens, que é Dragon Ball, Naruto, One Piece, One Punch Man e Dandadan. Se bem que Dandadan é um anime meio romântico também, né? Mas isso não importa muito. Mas não são só esses shonens que existem, também tem outros, que se fosse pra fazer uma lista, daria uma lista enorme. Mas eu posso falar aqui da ideia que um shonen quer passar pra quem assiste, e isso influencia muito no sucesso em que ele tem. Animes shonen são sempre caracterizados com um universo onde os personagens possuem poderes ou habilidades de luta, e o protagonista ou o grupo do protagonista possui um certo objetivo, mas para alcançar esse objetivo eles precisam ter uma grande aventura que vai se estender pelo anime todo. Mas até isso acontecer, provavelmente vão ter acontecimentos atrás de acontecimentos que vai fazer com que os nossos personagens cresçam, amadureçam e fiquem mais fortes. E os principais animes que popularizaram esse tipo de história foram dois, bem conhecidos, tanto pela galera mais nova, quanto pela galera mais velha, que foi Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco. Dragon Ball era um anime / mangá caracterizado por um menino com um rabo de macaco e um bastão mágico, e que tinha uma amiga chamada Bulma, de que os dois tinham o objetivo de encontrar as 7 esferas do dragão, e tinha toda aquela história lá, deles encontrando várias pessoas, vários inimigos, enfim. Mas Dragon Ball só foi ficar popular mesmo lá na fase do Z, lá pra saga do Freeza e do Majin Buu, porque Dragon Ball era um anime que não tinha nem um pouco de pena se o assunto é ter brutalidade, diferentemente de hoje, né, com Dragon Ball Super. E Cavaleiro do Zodíaco, que eu nunca assisti pra avisar, mas era caracterizado como uma história que gira em torno entre cavaleiros que são guerreiros sagrados que protegem uma deusa chamada Atena, e que cada personagem veste uma armadura diferente, que representa uma constelação, e que é alimentada por sua energia espiritual. E ambos Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco fizeram com que muitos outros animes que você conhece hoje, como Naruto, One Piece, My Hero Academia ou qualquer outro, exista hoje. Isso porque todos eles se inspiraram nessas duas obras que conhecemos, apesar que atualmente temos outros animes, já em top, que são mais assistidos, como o próprio One Piece, que tá em primeiro lá no topo, tanto pra Shonen Jump quanto pra Toei Animation. Ou seja, hoje em dia o público de anime se estendeu muito. Tem muitos animes, tem muito mangá, tem muito tudo. Mas uma outra coisa que faz os shonen pra mim serem tão legais é o que tá lá no primeiro tópico desse vídeo, que são as lutas. Porque, cara, eu vou pegar aqui, por exemplo, a luta do Goku contra o Vegeta lá na saga Buu. As cenas, os golpes, os poderes até aquele momento, antes do surgimento do Buu, era o ápice de poder que a gente já tinha em Dragon Ball. A gente que tem uma super mensagem que envolve o Vegeta, afinal, antes dele viver na Terra, ele vivia como um Saiyajin orgulhoso, que só queria lutar, mas que agora ele era um Saiyajin totalmente humanizado e que tinha uma família e que amava. E mesmo com tudo de bom que ele tinha agora, o lado Saiyajin dele, o instinto do Saiyajin, não deixou de existir. Ele no fundo tinha um desejo de voltar a ser o que era antes, mas isso era uma ilusão. O que o Vegeta na real queria era ser reconhecido como Saiyajin. Quer dizer, é assim como interpreta essa luta, mas eu digo ser reconhecido em um sentido em que ele fosse ser respeitado, porque durante toda a infância dele ele sempre era cobrado de ser o melhor da raça. Mas eu vou abordar isso melhor em um vídeo futuro, então aproveita e já se inscreve, e se já tá gostando, então já curte o vídeo, beleza? E a segunda coisa que faz os shonen serem tão reconhecidos e amados também são os personagens. Sabe, eu poderia de novo citar Dragon Ball aqui, mas aí eu me lembro do Super, né? Aí eu volto atrás. Mas já que eu não posso falar do Super, então vou falar de One Punch Man. Mesmo que eu nunca tenha citado ele aqui no canal, eu acho bom citar aqui nesse vídeo, porque uma coisa que esse anime / mangá sabe fazer é personagem. E eu posso dizer isso porque eu tô acompanhando o mangá semanalmente, mas se for pra eu citar um, não tem jeito. É o Garou. Não tem como não citar, cara. É impossível. Não foi nem o Saitama que me fez ler One Punch Man, foi o Garou, cara. Assim, muitos diriam que ele não é um vilão, mas ele é um vilão sim, porque mesmo que a intenção dele como personagem seja boa em querer um mundo justo, a forma na qual ele quer fazer isso acaba não sendo boa em questões de bem e mal, se é que você entende. Porque olha, se você não viu One Punch Man, então veja, por causa do Garou.
Porque o Garou, ele é um personagem incrível. Ele com a determinação de ser um monstro que vai subjugar os heróis e então criar um mundo justo sem esses heróis valentões e sem outros monstros que não sejam ele, é muito cativante. Mas um detalhe que eu tenho a mencionar é de que o próprio Garou é hipócrita na sua própria pregação. Ele não consegue se tornar um monstro que tanto quer ser. Mesmo ele querendo, eu diria na real de que o que ele deseja ser é tudo, menos o monstro. O que eu diria que ele quer se tornar é como um juiz, entre aspas, assim dizendo. Porque teve muitos momentos que ele teve a chance de cumprir o papel de monstro, mas ele acabou negando a fazer. Como, por exemplo, a missão em que ele teve em matar um herói. Ele não quis fazer isso. Na real, em toda a jornada dele, ele não matou um único herói. Ele só no máximo fazia o cara cair desmaiado no chão, mas ele nunca ousou em matar um. E mais outra prova de que ele tá mais perto de querer se tornar algo como um juiz de vez de um monstro é a interação dele com o Tario a todo momento. Ele sempre quer mostrar ao Tario o que seria ser, entre aspas, um monstro. Sendo que nenhum monstro faria isso em querer provar algo pra alguém. O Garou, ele sempre se autocontradiz. Ele tenta ser algo maligno, mas ele não consegue. O seu lado humano sempre ganha, não importa como. Mas se for pra citar um momento em que ele sim se torna um monstro, é quando ele tá totalmente monstrificado. Ele fica totalmente irracional nesse modo. Ele só vai destruindo tudo que tem pela frente, mas mesmo com essa forma, ele vai lá e enfrenta o Bang, e o Bang consegue entrar na mente do Garou na troca de socos, e mesmo com ele perdendo, o Garou volta a ficar com a consciência. E quando ele tá com a consciência de volta, ele vai lá e continua lutando em prol do seu objetivo. E a última prova de que ele quer ser tudo, menos o monstro, é logo no final, quando ele perde o poder cósmico dele contra o Saitama. Ele vê o Tario morto no chão e ele chora, porque ele não queria esse destino. Isso mostra de que na real ele só quer justiça. Ele não quer virar um monstro assim. Monstro pra ele é a única forma mais próxima de ser algo como justiça. E bem, depois de você escutar toda essa história do Garou, por favor, assista One Punch Man. Eu vou fazer um vídeo específico só do Garou depois, porque, mano do céu, cara, esse personagem é incrível. E em terceiro e último tópico do porquê animes shonen são tão bons é o mundo em que eles vivem. E não dá pra eu falar outro exemplo que não seja One Piece. Muita gente fala mal que o anime enrola, ou de que é muito demorado, mas eu acho que tem vezes que a demora do anime é meio justificável, gente. Eu sei, é uma opinião bem popular, mas saiba que essa minha opinião não se encaixa em todos os arcos, ok? Punk Hazard é um exemplo. Voltando ao tema, eu acho o mundo de One Piece uma coisa incrível. Porque em toda saga, em todo arco, o mangá sempre faz questão de apresentar a nova aventura, sem frescura nenhuma. Por exemplo, em Pell Down, que mesmo sendo somente uma prisão e não uma ilha como geralmente é, o mangá barra anime faz questão de mostrar toda a biodiversidade de uma prisão, cara. Tipo, você tem ideia que é uma prisão e mesmo assim se faz questão de mostrar. Até pra partes que nem eram pra ter sido apresentadas, como por exemplo, o nível 5.5 da prisão, que foram os próprios presos que criaram um lugar pra se esconder. E isso é muito doido, porque como uma prisão de alta segurança vai permitir uma coisa dessas? Mas é One Piece, né? Não tem jeito. Mas pra mim o ápice de apresentação de um mundo, assim, uma ilha, sei lá, qualquer coisa assim, é lá em Wano. Cara, Wano é tudo que tem diferente em One Piece, sério. Não tem nenhuma ilha, nenhum arco que seja tão parecido ou do mesmo nível que o Wano é. Quando eu falo Wano, não é necessariamente as coisas que acontecem no arco, mas a ilha em si, a biodiversidade dela, é tudo muito exótico, é muito legal, cara. Mas enfim, acho que é isso que tenho a falar sobre esse assunto. Então, muito obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, então curte, que isso vai me ajudar. E se você viu o vídeo até aqui, então é porque eu te entreti. Então se inscreve no canal, que eu trago mais vídeos pra vocês. E me siga no TikTok. Valeu, falou e fui!